Paz do Senhor, meus queridos, um ótimo dia, um ótimo sábado para a sua vida. Aqui quem vos fala é o César. Começa agora mais um Palavra de Vida. Um Palavra de Vida bem especial, de grande valor, né? Nós vamos falar um pouco aqui sobre o domínio próprio. Não é algo... É um fruto do Espírito que nós precisamos cultivar, não é verdade? Meus queridos, quero ler aqui com você, em 2 Pedro, no capítulo 3 em diante. 2 Pedro, capítulo 1, no versículo 3 em diante. Diz assim o texto da palavra de Deus: pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou, para a própria glória e virtude. Por muito delas, ele nos concedeu suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem co-participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Muito bem. Por causa disso, concentrando todos os vossos esforços, acrescentem a fé, que vocês têm a virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, e a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Muito bem. Aqui no versículo 3, aqui a carta, aqui em 2 Pedro, ele fala aqui sobre o domínio próprio, né? Nesse texto, Pedro, ele diz algumas coisas sobre termos o domínio próprio. Olha aqui que Atos, capítulo 24 e 25, capítulo 24, versículo 25 diz, né? Paulo aproveitou para evangelizar o governador Félix, e entre esses assuntos principais ele abordou estava o domínio próprio. Quando Paulo começou a falar sobre justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou amedrontado, que era o governador, né? E aí ele diz: por agora você pode se retirar, e eu tiver a oportunidade, mandarei chamá-lo. E quando eu tiver a oportunidade, mandarei chamá-lo. Segundo os historiadores, Félix era um político corrupto e desequilibrado. Por isso, quando Paulo tocou na sua ferida, o governador ficou amedrontado, né? Então, quando Paulo ali começou a falar sobre justiça, sobre o domínio próprio, sobre o reino de Deus para aquele governador tinha algumas convicções dentro dele que eram convicções imutáveis da vida dele, ou seja, aquilo era a regra dele. E é bem a verdade, meus queridos, que quando algumas coisas são tocadas nos nossos valores ou tocadas nas nossas convicções, nós temos a tendência de perdermos, né, o nosso autocontrole, não é verdade? Vamos citar um exemplo aqui. Você tem algo, vamos dizer, um time de futebol. Eu gosto de um determinado time de futebol. E se alguma pessoa vem falar que o nosso time de futebol é ruim, ou o nosso time de futebol não está bem, ou vem tirar, por exemplo, né, no linguajar mundano, vem tirar um sarro do nosso time, alguma coisa, algumas pessoas perdem o seu autocontrole e passam para a ofensa. Não é bem verdade? E é uma coisa desnecessária, né? É uma coisa bem desnecessária. Então, esse autocontrole, esse domínio próprio, me incluo muito nisso, que é uma palavra que Deus me falou, e alguns valores, né, eu também me enquadro, sim, né? Eu vejo que isso é muito importante, né? Por isso que Deus está trazendo para nós, porque todos nós, meus queridos, todos nós temos aquele calcanhar de Aquiles, na verdade, temos aquele ponto
onde se você mexer pode dar um problemão, não é verdade? Outro que o texto aqui em 1 Samuel capítulo 30, versículo 6 a 25, versículo 6, versículo 25 diz assim: Davi mostrou muito domínio próprio e equilíbrio diante das situações trágicas com as quais deparou na sua vida. Davi mais uma vez mostrou uma temperança e equilíbrio diante do insulto e provocação de Simei em um momento de grande aflição na sua vida. Ao contrário de Félix, Davi era um governante equilibrado. Sabe aquele momento que você passa por alguma ofensa, alguém vem de alguma maneira para você ter uma reação, e pelo nosso ímpeto nós agimos de uma maneira ímpeta, de uma maneira muito acelerada, né? E nós esquecemos que nós precisamos ter calma, e nós falamos, a hora que nós vimos, nós já estouramos, nós já brigamos, e isso não vai levar a lugar nenhum, e sim a nossa nós não vamos evoluir com isso. O que o Senhor Jesus está trazendo para nós, da parte do Espírito Santo de Deus, é que quanto mais autocontrole nós tivermos, quanto mais alto domínio sobre as nossas ações, nós seremos bem-sucedidos nessa vida. Ou seja, tem muitos momentos, meus queridos, que não cabe a nossa resposta, não é verdade? Há muitos momentos que não cabe a nossa resposta, e é melhor ficarmos em silêncio do que darmos a nossa opinião, mesmo nós temos a razão. É preferível nós não respondermos de bate-pronto e parar para pensar um minuto do que a gente falar algo, porque toda vez que sairmos algo da nossa boca, aquilo é para nossa edificação ou para nossa própria condenação, não é verdade? Então, até dentro da nossa casa, né? Às vezes acontecem várias coisas que a gente tem que repensar. E depois, né, às vezes falamos de uma maneira com o nosso cônjuge, que depois nós nos arrependemos, não é verdade? E isso, Deus hoje quer nos ensinar a nos tratar. Mas, César, como nós vamos conseguir tratar isso? É uma boa pergunta, e cabe para mim também, né? Nós vamos tendo uma vida devocional, sempre colocando nas nossas orações isso para o Senhor. Ou seja, Senhor, dai-nos domínio próprio, que eu consiga ser um homem, que eu consiga ser uma mulher menos impetuoso, que eu consiga, meu Deus, ser o espelho de Ti, Pai. Que eu consiga evitar discussões desnecessárias que não vão levar a lugar nenhum. Que eu fuja de algumas coisas. Tem posicionamentos na vida, meus queridos, de pessoas que nós enxergamos e às vezes a gente quer tentar opinar para melhorar e a gente acaba estragando. Tem coisa que as pessoas vão seguir por elas mesmas, vão ter que aprender por elas mesmas. Não é verdade? Vão ter que seguir e aprender por elas mesmas. Talvez você vai falar algo e a coisa acaba piorando. Então, o melhor das coisas, dependendo do tipo da pessoa, às vezes você vai dar uma orientação, é não falar, é orar. Às vezes vai ter aquele momento certo, é pedir um momento certo para Deus. Esse é o ponto principal. É pedir para o Senhor, falar, Senhor, me dê domínio próprio para eu não falar agora, nesse momento, isso, porque ela vai interpretar de uma maneira errada. E naquele momento de calor, né, nós podemos considerar assim, a pessoa não vai ouvir, porque ela está irritada, ela está irada, e não vai adiantar nada você falar aquilo. Você tem que deixar passar a ira dela para depois, a hora que ela estiver nas suas consciências normais, de uma maneira mais tranquila, você poder colocar um posicionamento para ela pensar e não impor algo, né?
Então, naquele momento, não é o ideal. Mas nós teimamos, na verdade, em fazer isso naquele momento de calor, naquele momento onde que as pessoas estão iradas, naquele momento onde que as pessoas estão, de alguma forma, elas estão fora do seu controle normal. Então, nós também, naquele momento, alguém tem que ser como diz aí um provérbio mundano, nós temos que ser a terra, nós temos que ser em algumas situações, nós temos que ser aquele que vai ponderar as coisas, deixando a coisa se acalmar um pouco, para poder colocar o nosso ponto de vista. Meus queridos, o autodomínio hoje, né, o domínio próprio hoje, nos eleva a patamares muito além do que nós pensamos, muito além do que nós sonhamos. O domínio próprio não é aquele que grita mais, que vai conseguir ganhar o prêmio. Não, é aquele que é mais inteligente. Então, o que o Senhor está querendo trazer, o que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, está querendo trazer para nós, esse ensinamento para nós, é o seguinte: no momento de aflição, no momento de calor, no momento de discussão, ou no momento de uma informação, tenha calma, não age na mesma hora, esfrie os seus pensamentos, não tenta resolver na mesma hora, mas esfrie o seu pensamento para que você tenha uma amplitude maior, uma visão melhor da situação, para você saber como agir. Não é no desespero, não é na falta de controle que você vai conseguir as coisas. Outra coisa que nós temos que falar sobre domínio próprio é a parte da glutonaria, a parte da bebedeira. Né? Tem pessoas que não altam, o domínio próprio abrange várias áreas da nossa vida. Tem muitas pessoas que se afundam, né, em bebidas. Né? Tem uma caixa de cerveja, está bebendo uma caixa de cerveja, dali a pouco acabou aquele negócio, aquela ansiedade dele, vai lá e compra outro. Não tem autocontrole. E aquilo está acabando com a sua vida, está acabando com o seu próprio organismo. Né? Quantas pessoas você conhece aí, pessoas que são extremamente obesas, porque ela não tem autocontrole, ela não tem domínio próprio das suas ações. Ou seja, ela não sabe a hora de parar. E nós temos que saber, esse domínio próprio, se eu pudesse resumir em algumas pequenas palavras, seria o momento de parar e o momento de refletir, e não de agir. Não é verdade? É o momento de parar. Não adianta você querer resolver as coisas de uma hora para outra. As coisas não vão se resolver. Você tem que parar, colocar diante do Senhor aquela situação, falou: Senhor, eu tenho que agir sobre isso, Pai. E eu quero que o Senhor abra os meus pensamentos para eu agir de uma maneira correta e não conforme o meu ímpeto e não conforme a minha maneira de ver as coisas do mundo. Porque talvez, meus queridos, é isso que está acontecendo. Nós olhamos para um lado, né? Eu estou desse lado, eu estou tendo um conceito de uma situação que está do outro lado. Nós não conhecemos muitas vezes as vidas das pessoas, né? O porquê que levou aquela pessoa a cometer aquele ato, né? Quero contar aqui uma pequena história que aconteceu esses dias aqui na minha cidade, chamada Mogi Guaçu. Uma pessoa, logo um sábado, foi agora recente, sábado passado, essa pessoa se pendurou num viaduto, numa ponte aqui próximo, né, numa passarela próxima aqui, e queria se matar. E estava cheio de pessoas ali, olhando aquela cena ali, chamaram os bombeiros, chamaram o carro de resgate, chamaram várias coisas. E aquela pessoa ali, presa, né, naquela situação. Graças a Deus que o resgate chegou e pôde dar uma assistência. Muito bem. Quando eu saí, eu olhei, passei por ali e eu vi aquela cena, né, eu falei: Senhor, tem misericórdia, salva essa vida, né, Pai? Tira esses pensamentos ruins, Pai, tira esse pensamento
de morte, esse pensamento, expulsei realmente aquela situação. E ao chegar no posto, eu fui com o meu carro até o posto, eu escutei uma roda de pessoas falando a respeito daquilo, falando a respeito daquela situação. Ouvindo, né? Falou, olha, como se aquela pessoa que estava ali pendurada ali não valesse nada. Eu escutava algumas pessoas dizer assim, mas olha, vê se tem cabimento, o rapaz já está dando trabalho aí para as pessoas aí, deixa o cara pular, quer morrer, que morra. Olha o pensamento daquela outra, da visão daquela pessoa. Só que eu fiquei imaginando assim, eu poderia ter entrado ali e falado para ela, assim, olha, você está julgando sem conhecer o problema daquela pessoa, o que levou aquele homem a estar ali naquela ponte para se matar? Qual que foi o fundamento para ela levar essa pessoa a tomar uma atitude dessa? Talvez, meus queridos, nós olhamos a cena, a situação de momento, e nós queremos resolver sem conhecer o histórico da vida da pessoa. Essa pessoa, quando foi resgatada, se uma assistente social, se alguém ali naquele momento não fizer um histórico de vida dessa pessoa, essa pessoa provavelmente vai estar novamente naquele mesmo lugar daqui a alguns dias. Sabe, meu querido, esse domínio próprio nos faz trazer, nos leva também a ter afeto, a ter misericórdia, a ter compaixão das outras vidas, e não julgamento, né? Não julgamento. O domínio próprio nos faz pensar assim, por que tal pessoa teve determinada atitude? O domínio próprio nos faz a não julgar os outros. A própria palavra de Deus nos diz para não julgarmos as pessoas, né? Para não julgar, para não ser julgado. Porque nós não sabemos a causa e o efeito que a vida das pessoas, de outros, né, que levaram àquela circunstância. Então, hoje eu quero dar uma dica da parte de Deus para você, meus queridos, o seguinte: primeiro conheça a situação no qual chegou naquele cume. Tenta conhecer o porquê que aquilo chegou até você, para você poder ajudar e não agir com ímpeto de julgamento, ou não agir com ímpeto de briga, ou não agir com ímpeto de explosão. É bem fato, meu querido, como eu disse agora há pouco, é muito fato que nós agimos pelo impulso, e isso tem nos destruído. E nós temos que pedir misericórdia para Deus, pedir perdão para Deus. Falou, Senhor, não me perdoa, me ajuda a me autocontrolar, ter domínio próprio, meu Pai, ter domínio próprio. Porque eu tenho certeza que quando eu tiver domínio próprio, eu não vou começar a julgar, eu vou começar a pensar, vou começar a tentar enxergar uma maneira, uma solução para os problemas. Sabe, ter domínio próprio é evitar discussões. Ter domínio próprio é evitar que nós sejamos juízes de nós mesmos e dos outros. Não é verdade? Sejamos juízes. Pense nisso. Precisamos ouvir todos os lados. Precisamos, antes de dar uma definição, de dar uma sentença, ou de partir para o ataque, brigar, nós precisamos ter calma, fechar a nossa boca, que é a coisa mais difícil, né, meus queridos? Fechar a nossa boca, né? E antes de julgar alguém. Então, tenha cuidado com a sua língua, né? Olha aqui, estamos já chegando no final dessa pequena meditação sobre domínio próprio. E isso está fazendo tão bem para mim, meus queridos, e eu tomara que faça um bem muito maior para a sua vida. Isso tem falado, Deus tem falado aqui, e eu tenho certeza que a palavra dele nunca volta vazia. Eu tenho certeza que para você também não vai voltar vazia essa palavra. Olha que 1 Timóteo capítulo 3 diz: Paulo afirma que o obreiro deve ser moderado, isso é, ter domínio próprio. Infelizmente, há muitos obreiros, pastores desequilibrados e ministérios desajustados. Na verdade, porque age com ímpeto.
não age com, não tem aquele domínio próprio, não tem aquele consenso nas coisas. Muitas pessoas, como eu disse agora há pouco, se acham juízes ou se acham certos na sua própria razão. Só que cada um nasceu numa cultura diferente, tem um pensamento de vida diferente. Você que está aí do outro lado, você tem conceitos e pensamentos, formação diferentes da minha, valores diferentes dos meus, né? Mas não quer dizer que os seus valores não são os meus, assim, os seus valores não são importantes, e não quer dizer que os meus valores não sejam importantes. O que são é pontos de vista. Pontos de vista. Então, ouça mais, conheça mais sobre as outras pessoas, conheça mais o que cada um tem de melhor. Nós sempre julgamos muito, nós sempre olhamos a ferida na vida do nosso irmão, mas nós estamos esquecendo de tirar a ferida e olhar o que ele tem de bom, o que essa pessoa traz de bom, sabe? Todos nós, queridos, temos defeito, todos nós temos problemas, todos nós temos visões diferentes de situações, né? A minha visão referente àquela situação foi de orar. Aquela pessoa que estava lá na beira do viaduto foi de orar. E foi de não julgar aquela pessoa. Mas a visão de outros foi de julgar. Falando que a pessoa estava bêbada, falando que a pessoa estava viciada. Então, vamos tirar, né, esse julgamento, vamos parar de julgar as pessoas e vamos ter mais amor, vamos ter mais compaixão, como Cristo nos ensinou. Para finalizar, eu quero dizer o seguinte, que o domínio próprio, ele é o combustível da moderação e do equilíbrio. Quando há temperança em tudo aquilo que fazemos ou desfrutamos, nunca seremos escravos de nenhum vício ou de hábito que queira nos dominar e de nenhuma forma que queira nos escravizar. Então, quando vier o julgamento ou quando vier uma situação na sua vida que você está vendo que você vai explodir, sai de cena um pouquinho. Sai de cena, olha, eu não consigo me controlar. Saia de cena um pouquinho. Fala, diga para aquela pessoa, daqui a pouco a gente conversa. Faça assim. E tenta refletir, tenta pensar um pouco sobre aquela situação. Para você evitar problemas, para você evitar discussões desnecessárias que não levam a lugar nenhum. Então, tem assuntos, tem discussões, tem batalhas que assim não é necessário participar, não é necessário, são coisas tão fúteis que não vale a pena, não vale a pena o desgaste. Porque você sabe que não vai mudar, a pessoa pensa daquela forma, você já tentou falar alguma coisa, aquilo é o pensamento dela. Você pode tentar auxiliar, mas quando chegar até você, você tem que ser um apaziguador, né? Não agir por impulso. E a maioria das vezes nós agimos por impulso, queridos. Eu me coloco nisso também, sabe? Tentar ser mais moderado. Vamos exercitar o domínio próprio. É isso que o Senhor quer de nós nesse dia. Vamos exercitar o domínio próprio. Vamos exercitar. Aquilo que não te cabe, não entre em dividida, não entre em bola dividida. Tem algumas coisas que não vale a pena. Eu vejo muitas vezes o presidente da República, né? Até tenho orado por ele. Ele age muito com ímpeto, né? Você vê ele entrar em discussões desnecessárias, mas as pessoas, os jornalistas instigam isso nele, para ele realmente sair fora do controle. Não é fácil para a vida desse presidente ficar sendo caluniado, muitas pessoas falam mentiras sobre a vida dele e ele tentar se defender. Então, numa situação dessa, qual que é a melhor forma de sair? Saia pela tangente. Você não precisa provar nada a ninguém. Você não precisa provar o seu caráter para ninguém. Deus sabe como você é. Deus conhece você. E você não precisa provar para ninguém. Você não precisa provar para ninguém que você é. Você tem que
dar satisfação para o Senhor teu Deus e para a sua família. Entenda isso, em nome de Jesus. Você não precisa provar, deixe as pessoas. Se a pessoa quiser ouvir o seu conselho, amém, glória a Deus, vai ser ótimo para a vida dela. E se ela puder tirar algum proveito daquele conselho que você deu, maravilha, glorificado seja Deus. Mas se aquela pessoa rejeitar, é como a palavra de Deus fala, né? Que certa vez o Jesus fala assim, olha, entrai na casa das pessoas e dai a paz. Dai a paz, né? Ao entrar na casa de alguém, desejar a paz naquele lugar. E se a pessoa não quiser, batei a poeira do seu corpo e vai embora. E a paz voltará para a sua vida. Ou seja, que nós consigamos aprender esse domínio próprio que vai mudar a nossa vida. O domínio próprio, as pessoas que são centradas, né? Já ouviu falar nisso, né? As pessoas que são mais centradas são as pessoas que evoluem mais, que conseguem coisas maiores, né? Ou que têm um patamar diferente. Então, meu querido, se você acha que você vai explodir, que você acha que você vai, fique quieto. Saia por um momento da situação, reflita naquela situação, ore a Deus, peça sabedoria, Senhor, me dá domínio próprio para eu poder aconselhar. E se você não puder ajudar aquela pessoa, sai de lado, ore a Deus, entregue ao Senhor e no mais Ele fará. Querido, fique com essa palavra, fique com essa pequena reflexão sobre domínio próprio. Eu tenho certeza que essa palavra ajudou tanto você como ajudou muito mais a mim. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe o seu final de semana, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Compartilhe esse vídeo se você amou essa palavra. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas vidas, vai ajudar muitas pessoas e seremos abençoados por tudo. Que Deus abençoe, um ótimo dia, um ótimo final de semana. Se inscreva lá no canal, você vai ver o link aí acima. Te encontro lá. Deus abençoe, no nome de Jesus. Um ótimo dia para você.